Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver cacau, uma riqueza da Amazônia que se espalhou pelo mundo. O Brasil já foi o maior produtor e hoje está em 7º lugar. Mas o cacau amazônico é considerado ainda o mais saboroso para a produção de chocolates. Qualidade preservada no Brasil por um banco genético. Conab avalia efeitos do clima nas lavouras em setembro. O trigo gaúcho teve prejuízo, mas a semeadura em Santa Catarina foi beneficiada. Calor e falta de chuvas também prejudicaram culturas em várias regiões, como o Centro-Oeste e parte do Norte. Pecuária de leite brasileira avança para equilibrar a conta do carbono, exigência dos mercados consumidores. Os pecuaristas descobriram que seguir os protocolos ambientais aumenta a produtividade. O interior do Brasil deve continuar sem chuva até o fim do mês. Os detalhes da previsão do tempo para todo o país. O Agrocultura está começando. Que tal um chocolate produzido com frutos do legítimo cacau da floresta amazônica? Pouca gente sabe, mas a Amazônia é o berço do cacau. Daí o fruto se espalhou pelo mundo. O Brasil perdeu para a África a liderança na produção, mas o nosso cacau da Amazônia ainda é considerado o mais saboroso para a fabricação de chocolates. Qualidade preservada em banco genético, como mostra a reportagem da TV Cultura do Pará. O que é o que é? Tem 4 sílabas, dezenas de sabores e uma infinidade de sensações. Ponto para quem disse chocolate. Agora, quem está por trás de tudo isso, que fascina as indústrias e a maioria dos consumidores nem aí para ele? O cacau. Mas senta aí que a gente vai te contar a história desse produto e quem sabe você passe a olhar para ele com tanta admiração quanto olha para o chocolate. Era uma vez um fruto exótico de casca grossa, com sementes cobertas de polpa adocicada e surgiu na região amazônica do Equador. Os astecas até acreditavam que ele era de origem divina e nem demorou para ele conquistar o paladar e o bolso da colonização. Quando Fernando Cortés chegou no México, ele encontrou lá os astecas utilizando uma bebida do fruto do cacaueiro. Para eles significava água amarga, bebida amarga. E aí ele escreveu para o seu imperador que aquela bebida, se tomando uma taça, poderia caminhar o dia inteiro sem consumir mais nada. E o chocolate ele chegou à Europa. E ela era tão valiosa que por isso ela era utilizada como moeda. Até tributos ao imperador, 1,6 milhões de amêndoas eram pagas. Tá certo que de lá para cá a gente não continua usando cacau para comprar coisas, mas ele ainda está com valor altíssimo. E esse aqui então, mais ainda, porque ele carrega na genética e no nome a marca que você não vai encontrar em lugar nenhum no mundo. Ele é o cacau da Amazônia. E sabe por que ele é tudo isso? Porque o Pará abriga o maior banco genético de cacau do mundo, mantido pelo Centro de Pesquisa da CEPLAC, que é a Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira. É muita responsabilidade proteger a coleção brasileira, que conta com mais de 50 mil plantas e cerca de 2.000 materiais genéticos originais. Então, o banco genético de cacau é uma estratégia brasileira para poder ter sob os seus domínios as melhores possibilidades de incentivar, desenvolver a cacaucultura no país. Está ali a esperança do cacaueiro mais produtivo, do cacaueiro mais resistente, do cacaueiro que produzirá o melhor chocolate do mundo. Quem detém este material certamente estará à frente das pesquisas para determinar esse tipo de possibilidade. O Pará também é o maior produtor de cacau do país, mais de 130 mil toneladas. E olha, isso dá uma moral e tanto para a economia paraense. Pensa que acabou? O Pará também tem um município campeão brasileiro em produção de amêndoas do cacau e ainda é um dos maiores do mundo. Estamos falando de Medicilândia, que fica às margens da rodovia transamazônica e no centro da produtividade nacional. É de lá que vem a loja da família da Luana, que é a primeira cooperativa de cacau do Pará.
Quando eu entrei em 2012, era uma quantidade bem pequena de produto ainda, era só algumas barrinhas, cacau em pó. E hoje a gente tem em torno de 40 produtos. Agora, olha que chique! O cacau da Amazônia já atravessa o mundo. E quem compra disparado da gente é o Japão, que fica com praticamente 100% de tudo que a gente exporta. Antes o Estado realmente caminhava somente as amêndoas, né, para exportação. E hoje a gente já vê produtos como chocolates, tabletes, né, recheados, estão sendo exportados. Nem precisa ser do outro lado do mundo para se encantar com o nosso produto. Vem cá, bora atravessar o rio até a Ilha do Cumbu, na área ribeirinha de Belém. Aqui não só tem cacau, como também tem chocolate com gostinho de floresta. A diferença básica é a origem da nossa matéria-prima, que a gente procura preservar o sabor da floresta no produto do cacau. A gente cuida de cada fruto, tudo que vai ser fermentado, seco, torrado, tem esse cuidado. E além de tudo, não se separa a manteiga do cacau dos sólidos de cacau. Então isso garante que o aroma, a parte mais nobre do chocolate vai ser preservada, que é a manteiga do cacau, e não adicionada num processo, numa receita industrial. As grandes indústrias que nos perdoem, mas para ser uma fantástica fábrica de chocolate, tem que ter o autêntico selo do cacau da Amazônia. Veja a seguir no Agrocultura. Chuva de um lado, calor e seca de outro dominaram o clima em setembro e prejudicaram muitas lavouras. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. Relatório da Conab mostra que o clima prejudicou mais do que ajudou as lavouras no mês de setembro. Acompanhe no relato dos nossos repórteres. Aqui no Rio Grande do Sul, os altos volumes de chuva no começo do mês impactaram negativamente parte dos cultivos de inverno em diferentes estágios e afetaram a semeadura e o início do desenvolvimento dos cultivos da primeira safra 2023-2024. Em algumas áreas foram observados acumulados de chuva superiores a 400 milímetros. Em relação à produção do trigo, além das chuvas, as temperaturas atípicas, a falta de luz e a dificuldade para a aplicação de defensivos, principalmente contra os fungos, colaboraram para o surgimento e proliferação de diferentes doenças. A programação de aplicações quinzenais não teve a eficácia esperada e novas aplicações são mais difíceis devido às condições climáticas. Veja agora como ficou o clima em Santa Catarina com a repórter Isadora Zarbato. Pois é, Rafael, aqui em Santa Catarina a semeadura vem progredindo de forma satisfatória em todas as regiões. Embora relatos de problemas de infestação de cigarrinhas, a maioria das lavouras de Santa Catarina apresentam boas condições. Na safra do verão, o produto deve contar com a maior área plantada, é a soja, na primeira safra. O cultivo deverá ocupar mais de 744 mil hectares, com uma produção estimada de 2,9 milhões de toneladas. Isso representa um aumento de 1,7% em comparação com a safra passada. Veja agora os efeitos do clima no Paraná com a repórter Débora Evangelista. Pois é, Isadora, aqui no Paraná, em setembro, a colheita da segunda safra do milho foi praticamente finalizada. Neste momento, falta colher apenas 1% dos 2,3 milhões de hectares plantados. A estimativa é que a produção chegue a quase 18 milhões de toneladas aqui no estado. Já os produtores de soja conseguiram avançar bastante o plantio em setembro, alcançando 16% da área de 5,8 milhões de hectares. A produção deve alcançar 21 milhões de toneladas aqui no Paraná. Já com relação ao trigo, se comparado à previsão de agosto, perdeu cerca de 10% do potencial, baixando de 4,5 milhões de toneladas para 4,16 milhões. Ainda assim, um recorde para a cultura aqui no Paraná. Segundo especialistas, a principal razão dessa queda é a brusone, uma doença da lavoura. Veja agora como foi o efeito do clima em Minas Gerais com o repórter Henrique Silva.
Pois é, Débora, Minas Gerais está entre os estados que receberam os menores volumes de chuva do país durante o mês de setembro e registrou altas temperaturas em grande parte. As mínimas ficaram entre 15 e 17 graus. No território mineiro, a colheita de milho de segunda safra foi prejudicada pelas chuvas no início de setembro, mas progrediu com a redução delas e com a menor umidade. Em Minas Gerais, as chuvas da primeira quinzena de setembro não prejudicaram a evolução da colheita do feijão, que já está na reta final com cerca de 90% da área colhida. Embora a fase de maturação dos grãos tenha sido marcada por períodos de estiagem e de chuva intercalados, o produto tem apresentado qualidade e também bom rendimento. Bom, e você vai ver agora os efeitos do clima no Mato Grosso do Sul com o repórter Rafael Ferreira. Pois é, Henrique, aqui em Mato Grosso do Sul, o mês de setembro trouxe consigo uma intensa onda de calor e baixos índices de chuva, deixando a umidade do solo em queda livre. Em um cenário marcado pelo calor escaldante, 18 cidades do estado quebraram recordes de temperatura. As poucas chuvas, que por sinal não foram tão volumosas, tiveram um lado positivo. Elas não afetaram negativamente a colheita de importantes culturas, como algodão, milho segunda safra e trigo. Pelo contrário, ajudaram a elevar a umidade do ar e a reduzir o risco de incêndios na região. Vamos agora conferir os efeitos do clima em Sergipe com a nossa repórter Selma Souza. Pois é, Rafael, aqui em Sergipe o mês de setembro foi de chuvas abaixo do esperado. O estado registrou um volume de 60 milímetros. Em Sergipe, na Bahia e Pernambuco, as temperaturas mínimas variaram entre 19 e 21 graus. E isso impactou as lavouras de feijão e de milho na fase de enchimento do grão. Na Bahia, a safra de algodão apresentou mudanças significativas. Houve um aumento na área cultivada, substituindo áreas anteriormente dedicadas ao milho. Veja agora os efeitos do clima no Pará, com a repórter Rayana Serrão. Pois é, Selma, aqui no Pará, os termômetros registraram 35 graus, com sensação térmica de 40 graus, segundo o IMET, um calorão enfrentado pelos paraenses. Essa alta temperatura prejudica a plantação de cacau. O estado do Pará é o maior produtor do fruto no país. O problema não é o calor, mas sim a falta de chuva. Isso porque a plantação do cacau precisa de 40 litros de água diários por planta. Se não chove, a situação fica complicada. O Pará produz 60% do cacau brasileiro e está entre os 10 maiores polos cacaueiros do mundo. O fruto é manejado há mais de 400 anos na região do Baixo Tocantins, mas foi na região da Transamazônica, com os plantios em terra firme, que essa cultura ganhou mais expressão. Veja agora os efeitos do clima em São Paulo com o repórter Júlio Penariol. Pois é, Rayana, aqui na região centro-oeste paulista, a dobradinha, temperaturas elevadas e pouca chuva deu a tônica ao longo de todo o mês de setembro. Não choveu mais do que 30 milímetros em nenhum município. E aí o armazenamento de água no solo ficou bem baixo, na casa dos 15%. Para as lavouras de café, essa combinação não foi ruim, já que a colheita transcorreu sem problemas, como na região de Garça, grande polo produtor do grão. As máquinas puderam ir a campo sem interrupção e a expectativa da Conab é por uma safra entre 10% e 12% maior do que a anterior. Já para a cana-de-açúcar, a baixa umidade do ar e as temperaturas acima dos 30 graus geraram riscos maiores de incêndio nos canaviais do centro-oeste paulista. Veja agora os efeitos do clima na região central do estado de São Paulo, com o repórter Chico Lourenço. Oi, Júlio. Aqui no estado de São Paulo, a forte onda de calor, principalmente na última semana de setembro, com a predominância do fenômeno El Niño, afetou a produção agrícola de variadas cadeias. No setor de hortifruti, por exemplo, grande parte dos alimentos produzidos são extremamente sensíveis a altas temperaturas. Isso afeta desde a lavoura do campo até o alimento que chega à mesa do consumidor. Produtores rurais de pequenos assentamentos na região central de São Paulo relataram problemas na plantação de hortaliças que tiveram o desenvolvimento prejudicado.
E agora vamos saber do tempo para o campo com Stael Cias, da Metsul Meteorologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. No boletim de hoje vamos falar de como será o comportamento, a distribuição da chuva pelo território nacional até o final deste mês de outubro, que já começou com destaque na chuva em São Paulo, especialmente, já choveu também em partes do centro-oeste, o sul do Brasil com muitos problemas, especialmente em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte do Paraná. O que temos daqui para frente? Nessa semana de 15 a 20 de outubro, a tendência de uma frente fria ainda, uma nova frente fria avançar, trazendo um cenário de chuva menos volumosa para o Rio Grande do Sul, um pouco mais volumosa no leste de Santa Catarina e, em geral, chuva mais no leste do Paraná. Ou seja, nessa semana, a previsão de domínio do ar seco em grande parte do território nacional, incluindo o interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, e na faixa mais litorânea, no leste de São Paulo, parte do leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, pode ter um pouco de umidade, nuvens, garoa, mas nada importante em termos de quantidade de chuva. Essa grande, extensa área de ar seco. Vamos para o próximo período, já entre 20 e 25 de outubro, a gente vê que a chuva ela se espalha um pouquinho mais pelo interior do continente, os maiores acumulados continuam concentrados aqui no sul do Brasil, agora já avançando mais pelo Rio Grande do Sul, aqui mais metade sul e leste do Rio Grande do Sul, leste também de Santa Catarina, grande parte do centro-oeste e também interior do norte, no Mato Piba, praticamente sem chuva, e aí mais para o final do mês é que nós teremos uma frente fria conectada à umidade da Amazônia, melhor organizada e que pode levar chuva então para o interior do Brasil e principalmente nessas áreas produtoras do Mato Grosso, que já teve um pouco de chuva, mas precisa mais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins ainda sem chuva, Mato Grosso do Sul voltando a chover também e grande parte do Sudeste. O sul do Brasil, mais uma vez, pode ter pulsos de chuva forte, o que acaba mais atrapalhando do que ajudando o setor agrícola, principalmente o plantio do arroz, que já deve ter avançado bastante até esse período, mas um excesso de chuva também acaba atrapalhando e a chuva ainda incomoda bastante e traz problemas principalmente para os rios da metade norte do território gaúcho e em parte de Santa Catarina. Mas a chuva no interior do Brasil é uma boa notícia, mas ela deve acontecer mais para o final deste mês de outubro. Essa é a tendência que os modelos projetam nesse momento. Veja a seguir no Agrocultura. Pecuária de leite busca equilíbrio de carbono e descobre que as ações recomendadas aumentam a produtividade. Nós voltamos já. Produzir um leite mais sustentável e equilibrar a conta das emissões de gases do efeito estufa. Este é o desafio lançado aos pecuaristas do Rio Grande do Sul para os próximos anos. E as respostas já começam a aparecer, como mostra pra gente o repórter Bruno Faustino. A pecuária de leite está no DNA do agronegócio brasileiro. O Brasil é hoje o terceiro maior produtor mundial de leite, com 34 bilhões de litros por ano. A pecuária de leite está presente em 98% dos municípios brasileiros, em sua maioria, propriedades de pequeno e médio porte. E a atividade emprega mais de 4 milhões de pessoas em todo o país. Ao longo dos anos, a pecuária de leite cresceu e se modernizou. O início era uma atividade de subsistência, né? As fazendas elas não eram especializadas, né? E aí, com o tempo, ela foi evoluindo, a população foi crescendo numa escala muito diferente. Então, um produtor ele passou a produzir muito mais por hectare para alimentar essa população crescente. Então, a gente passou por uma fase de uma transformação de muito uso de insumo, de muito uso de tecnologia. E agora que a gente está querendo vencer essa barreira de produzir em quantidade, não basta mais ter o alimento só. A gente tem que produzir alimento de forma sustentável e muitas vezes regenerativa. O que é uma produção regenerativa? É melhorar o ambiente que a gente está produzindo esse alimento. Essa é a evolução que eu considero mais importante. E sabe qual o mais novo desafio dos pecuaristas? A busca por um leite verde, mais sustentável e com menos emissões de gases de efeito estufa. A gente tem
quase 1 milhão de produtores de leite, a gente tem grande parte deles ainda que não adotam muitas tecnologias, mas a gente tem mostrado e tem acompanhado que aquele produtor que é sustentável, que mantém a área de floresta, que usa práticas adequadas, tem baixa emissão. A gente ainda tem produtores que adotam degradação, não tem o uso de tecnologias sustentáveis, mas esse produtor, infelizmente, ele está deixando a atividade, ou felizmente, né? Porque ele não preserva, quem está preservando está ficando, e ele agora está vendo que é possível, além de produzir isso, ele consegue preservar. Ele consegue manter a fauna, ele consegue manter a biodiversidade. Então a gente está medindo para que essa chavinha seja ligada o quanto antes, que o benefício vai ser para o produtor e para a humanidade. O Rio Grande do Sul está entre os 3 maiores produtores de leite do país e deu um passo importante. Lançou o projeto Carbono Zero, liderado pelo Sindicato da Indústria de Laticínios, o Sindilat. Nós entendemos que essa certificação, essa contabilização, né, da emissão de gases, ela é fundamental no sentido de que, já que nós somos um exportador de lácteo, né, hoje a gente vende muito mais no mercado interno que externo, mas é uma condição de que nós precisamos, por uma questão de respeito ao meio ambiente, ter essa contabilidade, né, e buscar essa maior eficiência que é da questão da emissão de gases, porque no momento que nós temos uma baixa emissão de gases, a eficiência da propriedade ela aumenta. Então nós consideramos isso, como a gente teve também, ou está tendo propriedades certificadas livres de tuberculose e brucelose, a questão também do projeto de mitigação de gases, ela é fundamental no sentido de nós termos aí um produto de reconhecimento nacional e internacional. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul vem pesquisando alternativas para compensar as emissões da pecuária leiteira. Tudo que a gente faz para economia de carbono normalmente está na mesma direção de aumento de produtividade e de sustentabilidade. O caso do leite, que é o caso daqui hoje, é bem típico nisso daí. Tá? Então, nós temos várias técnicas mitigadoras que vão no mesmo sentido de aumentar a produção, diminuir custo e aumentar o bem-estar da família produtora. Uma bem, vamos dizer assim, caseira, né, do Rio Grande do Sul, mas que está se espalhando em todo o país, que é o pastoreio rotativo, que é um conceito de manejo de pastagens que é diferente de como vinha sendo vamos dizer assim, conduzido, né, no Brasil em geral e mesmo no mundo, onde o manejo do pasto, do componente vegetal é primariamente, né, ditado pelos animais, e a consequência desse manejo ser voltado para os animais é de uma ingestão de pasto diferente em relação aos sistemas antigos, e essa ingestão de pasto em quantidade e qualidade diminui as emissões de metano. Um estudo conduzido pela Embrapa Pecuária Sudeste e publicado internacionalmente apontou a necessidade de 52 árvores por vaca nos sistemas intensivos de produção para chegar ao leite carbono zero. A pecuária ela tem recebido vários questionamentos a respeito das suas emissões, né, de gases de efeito estufa. E nós, já há mais de uma década, a gente vem trabalhando para ver qual é o real papel da pecuária em relação a essas emissões. E nós temos, né, para a pecuária brasileira, a possibilidade do uso do sequestro de carbono para o abatimento dessas emissões. Então, é um cenário bem diferente do resto do mundo, que tem uma pecuária mais confinada, mais fechada, né? Será que realmente o Brasil hoje está tão aquém dos países que se dizem tão desenvolvidos? Eu particularmente acho que não. Acho que só que a gente tem uma lacuna de eficiência a preencher que automaticamente vai reduzir a pegada de carbono do leite brasileiro. A gente precisa de recursos, né? O produtor precisa de recursos, ele precisa de informação, ele precisa de apoio. Eu acho que políticas públicas, a Embrapa está aí contribuindo muito, ela tem feito diversas parcerias, então a gente consegue chegar no produtor através da indústria, através do Ministério da Agricultura, com seus programas que estão sendo aí prontos para ser implementados.
Agora, esse tempo vai depender da resposta, né, de chegar isso ao campo. Mas ele vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. A gente não é melhor que a natureza, a gente faz parte da natureza, que é um sistema muito inteligente, e quando a gente consegue reconectar isso nesse ambiente, a gente faz a diferença. A gente produz alimento e continua jogando com a natureza, ela está do nosso lado. Esse, eu acho que é o grande caminho. A ciência, a tecnologia vai resolvendo os problemas, né, que a humanidade vai enfrentando. Cada novo problema são novas perguntas para a ciência resolver. E a ciência vai resolver esses assuntos, ela está trabalhando nisso, né? Tem vários movimentos nesse sentido. O futuro vai ser de uma produção de alimentos onde vamos incorporar os serviços ecossistêmicos, os impactos ambientais, vamos associar isso à parte econômica e à parte específica de produção de alimentos para a população humana, né? Então, eu diria que nós estamos indo num caminho, num futuro que envolve, a produção de alimentos envolve mais do que simplesmente, entre aspas, produzir comida, para produzir ambiente e nutrição, saúde humana. O Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.